tudo bom com vocês? É muito importante a participação de todos. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar o seu like, compartilhar o vídeo, tá? E me sigam no Instagram, que é muito importante ter todos vocês lá no Instagram, acompanhar tudo que eu falo e tudo que eu passo aqui em Portugal, ok? Bom, gente, nesse vídeo nós iremos conversar conforme o tema que vocês viram aí. É um tema polêmico, mas é importante principalmente para quem está no Brasil. Quem não conhece, tá, gente? As leis trabalhistas aqui em Portugal, não sabe como que funciona essa situação aqui em Portugal, tá? Então nós iremos falar neste vídeo sobre o processo trabalhista, o processo de trabalho em Portugal é muito pior do que o do Brasil, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Pior? Peraí, você tá falando mal de Portugal? Tá, peraí, você tá querendo dizer que Portugal é pior do que o Brasil? Você tá querendo dizer que o trabalho aqui é pior do que o Brasil? Você tá querendo dizer o quê? Você tá querendo dizer que Portugal é ruim? Ai, não vou assistir mais esse canal. Ai, não quero mais saber de assistir esse canal. Ai, esse canal só fala mentira. Ai, esse canal... Não, gente, não é isso, tá? Vamos deixar claro uma coisa. Esse vídeo é para as pessoas que querem informações. Eu vejo muita gente, né, se gabando o tempo todo dizendo que Portugal tá cheio de trabalho, que Portugal tem emprego, que só não trabalha quem não quer, que não sei o quê. Mas essas pessoas não explicam que para isso é necessário ter qualificações. Coisa que a maioria dos brasileiros infelizmente não tem. Não estou falando mal dos brasileiros, estou falando uma realidade, tá? Uma realidade que inclusive eu também tenho esse problema, porque aqui, caso você não saiba, se você não falar inglês, se você não falar alemão, se você não tiver um idioma, se torna muito difícil você conseguir um emprego, tá? Por que que eu considero que o Brasil, nesse sentido, é melhor do que Portugal? Esse vídeo é para as pessoas que querem trabalhar em Portugal, estão pensando em morar em Portugal, mas que não falam inglês, mas que não tem, sabe, uma qualificação necessária, que é o que a Europa exige, tá? Para as pessoas conseguirem um trabalho mínimo aqui, tá? Eu considero que, na minha opinião, o Brasil é melhor nesse sentido, porque eu acho que não vale a pena você que está aí no Brasil, já tem um trabalho, já tem uma estabilidade, largar seu emprego para poder vir morar em Portugal e depender do trabalho aqui de Portugal. Como eu vejo muitas pessoas dizendo, né, o tempo todo, eu prefiro lavar prato em Portugal do que voltar, do que morar no Brasil. Mas vocês precisam entender que na prática não funciona assim, ok? Aqui em Portugal não é como no Brasil. As empresas aqui em Portugal, elas não dão contratos efetivos como no Brasil. Aqui em Portugal, a grande maioria das empresas, elas contratam as pessoas com contratos temporários, tá, gente? Eu, particularmente, acho muito ruim contratos temporários, porque o contrato temporário, você não tem estabilidade de nada, não serve para você dar como documento para poder fazer o financiamento, você não consegue nada com esse contrato aqui no país. Então, eu acho muito ruim. A grande maioria das empresas aqui fazem isso. Segunda situação é que as empresas aqui, ao contrário do Brasil, elas não te dão ticket refeição. Algumas empresas aqui dão o ticket alimentação, não são todas, outras não dão alimentação. Outra situação também que eu também não sabia quando eu estava no Brasil e que eu descobri quando eu cheguei aqui em Portugal, que é a questão do transporte. As empresas não dão transporte público aqui. Aqui você tem que pagar do seu bolso. Então você tem que fazer as contas. Se você vai ganhar 700 euros por mês, desses 700 euros você vai ter que tirar já o valor aí da sua condução, do seu transporte. Fora isso, ainda tem os descontos da Segurança Social, tem os descontos que todo mês é descontado do governo, e aí o que sobrar é o que você vai receber. Também, muitas empresas fazem uma jogadinha, falam que vão te pagar 700 euros, mas na verdade você recebe só um salário e eles colocam lá mais 100, 115 euros que é no ticket de alimentação. Eu acho errado, eu acho que tem que ser uma coisa separada, mas é o que acontece aqui. E infelizmente, mesmo você falando inglês, mesmo você falando outro idioma, dificilmente você vai ganhar mais de um salário aqui em Portugal. Eu falo isso porque meu marido ele trabalha numa das maiores empresas de call center e o salário que ele ganha não chega nem a 750 euros. Mesmo falando inglês, mesmo tendo uma exigência absurda, é isso que acontece aqui. É meio que impossível, tá, gente, uma pessoa conseguir ganhar um salário aqui como no Brasil. Se você tem um estudo, se você tem uma faculdade, se você tem um trabalho fixo, se você tem uma segurança, você precisa pensar muito, porque aqui você não vai conseguir arrumar. Você pode arrumar uma coisa assim, como muita gente diz, está cheio de trabalho, trabalho de obra, trabalho como garçom, trabalho de faxina. Esse tipo de trabalho realmente você vai encontrar, principalmente depois que passar a pandemia. Mas se você ganha bem, se você é acostumado a ter uma vida onde você tem um bom salário, onde você tem vários benefícios, aqui você não vai ter.
Poucas empresas aqui fazem isso. Tem algumas empresas que fazem isso? Tem. Tem algumas empresas que até levam e trazem um funcionário, tem algumas empresas que dão almoço, mas é muito raro, você tem que ter muita sorte. A grande maioria, né, gente, que a gente fala massa, que, né, onde todo mundo vai e volta todo dia, não dá nada disso, é só um salário e olhe lá. Então você tem que analisar se vale a pena isso pra você. Por que eu fiz esse vídeo? Porque eu vejo que as pessoas falam de trabalho, as pessoas falam que tem vagas, as pessoas ficam iludindo as pessoas, mas as pessoas não falam essas verdades como essa situação. Para quem não tem qualificação, para quem não tem, sabe, uma estrutura, ou para quem já tem um trabalho e uma profissão no Brasil, não vale a pena você largar tudo aí para poder vir para cá. Porque você vai correr o risco de chegar aqui, não conseguir trabalhar na sua área e não conseguir, sabe, desenvolver o seu trabalho da forma que você queria, e você vai ficar aí, vai morrer na praia porque você não vai ter um emprego decente. Então, na minha opinião, no meu modo de pensar, eu acho que nesse sentido o Brasil ainda se torna melhor para o brasileiro. Eu vejo muito brasileiro reclamando que quer ir embora do Brasil, que não aguenta mais, que não sei o que lá, que mimimi, mas eu entendo que o Brasil precisa melhorar em outros aspectos. Às vezes a pessoa quer sair do Brasil porque ela quer dar uma vida melhor para os filhos, uma educação e daí por diante, mas você precisa se preparar psicologicamente, precisa estudar e precisa saber que o mercado aqui é diferente. No meu caso, agora eu vou começar a fazer inglês e vou fazer alemão, porque são 2 idiomas necessários que precisa ter para que você consiga uma coisa melhor. Então você tem que ter tempo para estudar, você precisa de tempo e tem que ter disposição, né, gente? Tem que querer, porque senão você não vai conseguir nada. Você vai conseguir essas coisas que eu te falei. Se isso não tem problema para si, tudo bem. Agora, se tiver, não venha, porque você vai se arrepender, porque na minha opinião, essa questão de trabalho, o Brasil ainda se sai melhor que Portugal, porque no Brasil as empresas elas não abusam. Claro que tem algumas que fazem isso, mas no Brasil, se você trabalha numa boa empresa, você tem seguro-saúde, você tem vale alimentação, você tem vale refeição, você tem direito a clube de férias, você tem uma série de desconto em várias coisas, sabe? Você tem muitos benefícios, coisas que aqui as empresas não dão. Não são todas as empresas que dão seguro de vida, não são todas as empresas que dão seguro-saúde, tá? Eu trabalhei numa das maiores empresas, que diz ser uma das maiores empresas em Portugal, que era a Teleperformance. Eu trabalhei 4 meses nessa empresa aqui no Porto. No 4º mês eles me demitiram, porque eles fazem contratos temporários, eles pegam as pessoas e depois mandam embora. E isso não foi só eu, foi uma equipe de mais de 200 pessoas. Eles fazem isso aqui o tempo todo. Então, assim, não tem segurança. Quando você começa a achar que você tá lá, que você tá indo bem no trabalho, que tá dando tudo certo, os caras te mandam embora do nada. Por quê? Porque eles só pegam mesmo para poder ajudar no momento que eles precisam e depois mandam embora. Porque a lei do país dá essa brecha. E aí o trabalhador sempre fica, gente, uma mão na frente e outra atrás. Tá? Fora a questão do seguro-desemprego, que eu não vou nem falar isso, porque para você ter direito aqui, você tem que trabalhar um bom tempo, é meio complicado, sabe? É totalmente diferente do Brasil, mas assim, é uma situação muito delicada para quem não tem dinheiro. Então, eu vejo as pessoas o tempo todo dizer que quer trabalhar, que quer vir para Portugal, mas as pessoas precisam conhecer melhor como que funciona isso, porque senão depois você chega aqui, você vai se arrepender, você vai ver que você fez asneira, né, como eles falam aqui, porque você vai ver que não valeu a pena, tá, gente? Então, muito cuidado, prestem muita atenção nisso, estudem mais sobre as leis trabalhistas aqui de Portugal, veja se é isso que você quer, porque depois não adianta quando você chegar aqui ficar reclamando, ficar dizendo que Portugal é isso, é aquilo, sendo que você já sabia que seria assim. Eu, como sabia, eu como estava ciente, então não reclamo dessa parte, porque eu sabia que Portugal tinha esse problema. Mas muita gente não sabe, chega aqui e se decepciona, tá? Então fica a dica para vocês, na minha opinião, se a pessoa tem uma estabilidade, se a pessoa tem já um bom emprego, se a pessoa tem uma boa condição financeira no Brasil, não largue o seu trabalho aí, porque você não vai conseguir aqui. Beijo.